Pronto. Todo mundo tá vendo aqui, gente? O circuito e tal. Sol. Eu tenho que tirar a tela e vocês estão vendo aí a projeção, né? Quando eu vou para a tela do Meet aqui, aí dá esse espelhamento. Então, assim, tentem responder por áudio quando possível, tá bom? Então vamos lá. Então, eu não lembro exatamente os passos que eu passei para a resolução do circuito utilizando as leis de Kirchhoff. Se eu não me engano, o primeiro passo era escolher o sentido das correntes, né? Então a gente definiu o que é nó, e nesse circuito aqui a gente tem dois nós, né? Então lembrando, o que é nó de um circuito? É um ponto de intersecção entre três ou mais caminhos possíveis para a corrente, né? Então a gente tem o nó A e o nó B, né? Porque só eles têm três ou mais caminhos. Se a gente considerar qualquer outro, não vai ter três ou mais caminhos. A gente definiu também o que é ramo de um circuito, que é um caminho entre dois nós. E aí a gente sabe que nesse circuito aqui a gente tem três ramos: o ramo da esquerda, o ramo da direita e o ramo central. E temos também três malhas, né? A malha da esquerda, a malha da direita e a malha central. Ah, não conseguiu entrar. Bom, então vamos lá. Primeiro, definir o sentido da corrente. Aqui ele já tem duas correntes indicadas nesse circuito, né? O I1 e I2. Só que assim, quantas correntes a gente vai ter diferentes por circuito? Isso vai depender do número de ramos do circuito. Como a gente tem três ramos do circuito, a gente vai ter três correntes distintas nesse circuito. A gente vai ter a corrente no ramo esquerdo, que está representada aqui como I1, a corrente no ramo direito, que está representada como I2, e a corrente no ramo central. Pois é. Esse 2 está como se fosse um ramo central, né? Mas não é bem assim. A corrente que circula nesse ramo central não é a mesma que circula nesse ramo da direita, tá bom? Então vamos assumir que esse I2 seja o do ramo da direita e o ramo central a gente vai indicar agora, sei lá, sentido para cima. É o que faz mais sentido, não sei, né? Pode ser que a gente esteja errado. Eu vou chamar de I3. I3. Usado aqui para ficar bagunçado, né? Tá bom. Então vamos lá. Tá bom. Então, I2 é o que circula no ramo da direita, I3 no ramo central e I1 no ramo da esquerda. Depois que a gente define o sentido da corrente, a gente vai definir o sentido das tensões. Das fontes de tensões é extremamente simples, né? A gente basta, eu vou botar de verde, basta a gente representar, né, que ele é sempre do menor potencial para o maior potencial. Aliás, isso aqui eu vou chamar de V1. Desculpa aí a letra, tá bom? É, eu não tenho tanta habilidade de escrever por aqui, não. Teve alguma pergunta ou alguma. Acho que foi só um aviso que ele tá entrando. Beleza. Depois de definir o sentido, né, e aí é definir de acordo com as regras, a gente não escolhe o sentido das tensões, tá bom? A gente vai definir o sentido das quedas de tensões nos resistores. E a regra é simples, né? O sentido da queda de tensão do resistor vai ser sempre contrário ao sentido da passagem da corrente. Então, aqui, ó, nesse resistor de 2 ohms do ramo esquerdo, como a corrente está passando de baixo para cima, o sentido da queda de tensão vai ser de cima para baixo. Perdão. Epa.
não é I. Na verdade, aqui é a queda de tensão, né? Não vou representar, não, não tem nenhuma simbologia, mas é a queda de tensão. No ramo central, como a gente adotou que a corrente está de baixo para cima, então, embora eu acho que esse sentido está errado, eu acho que eu apostaria de cima para baixo. Então, o sentido da queda de tensão ele vai estar de baixo para cima, né? O contrário é o sentido da passagem da corrente, tá bom? E nesse caso aqui, ó, que é essa corrente aqui, é o I2, ele vai descer aqui, então o sentido da queda de tensão aqui vai ser para cima. Tem alguém tentando falar alguma coisa? Ou... O microfone tá funcionando. Tá, diga aí, Marcos. Não, é porque no meu outro computador não tava. Aí eu troquei. Tranquilo. Qualquer coisa, tá funcionando. É um chiadinho, mas como você só vai ligar para fazer pergunta, dá tranquilo. Vamos voltar aqui. Beleza, depois que a gente definiu o sentido da corrente, né? Eu escolhi o sentido da corrente. Eu queria mesmo pagar isso aqui, ó. Mas não tem como. Deixa eu ver. Bom, tem que aprender a usar isso aqui. Então, ó, depois que a gente definiu o sentido da corrente, depois que a gente escolheu o sentido da corrente, definiu o sentido das quedas de tensões, a gente vai aplicar as leis de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff que a gente vai usar é a lei de Kirchhoff para os nós ou para as correntes. Aí você pode usar o nó A. Não, deixa eu. E para esse nó, se a gente olhar aqui, as correntes que estão chegando é I1 e I3, né? De acordo com o sentido que eu adotei, e as correntes que estão saindo é I2. Então, a lei de Kirchhoff para as correntes diz que a soma das correntes que chegam em um nó do circuito, I1 mais I2, é igual à soma das correntes que saem desse nó, né? Então, seria algo mais ou menos assim. A gente tem aí a primeira equação. Lembrando que o objetivo da questão, né, eu não anunciei, mas é analisar o circuito. E analisar o circuito significa que a gente vai determinar as grandezas elétricas que a gente não conhece. Nesse caso, principalmente as correntes. As correntes são o principal problema. Depois que a gente calcula a corrente, é fácil da gente calcular as quedas de tensões e a potência dissipada pelo circuito. Tá bom? Então vamos lá. Depois a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff. Depois a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões. Aí lembrando, uma coisa que eu pulei aqui, né? A gente tem que nominar aqui essas malhas. Então, via de regra, essa malha é a malha um, essa malha é a malha 2, e a gente tem que adotar um sentido para a malha, né? E eu disse que esse sentido você puramente escolhe, né? Na outra vez a gente adotou os dois sentidos como sentido horário. Eu posso fazer o seguinte, para não confundir vocês. A gente adota os dois sentidos como sentido horário, e aí na próxima questão a gente muda. Bota um horário, outro horário, os dois anti-horário, tá bom? Só para dizer que realmente você pode escolher, mas como tem gente que ainda vai pegar, né? Não pegou, eu vou adotar o mesmo sentido, tá bom? Não é obrigatório adotar o sentido horário. Você pode simplesmente sempre adotar o sentido horário. Para você é Professor, mais fácil, pode a falar. corrente de 4 ohms, por que tá pra cima? Não é a corrente, aqui é o sentido da queda de tensão que está para Ah, cima, certo. porque a corrente 2 vai estar descendo. A corrente 2 tá descendo. Ah, sim. Isso, a corrente está descendo, o sentido da queda de tensão no resistor de 4 ohms está descendo. Está subindo, perdão. É o contrário. Então vamos lá. Acho que tem alguém querendo entrar. Alguém quer participar dessa? Quem quer participar? Cadê?
Murilo. Então vamos lá. É, primeiro, a primeira malha. Vamos começar pelo ponto A. E a gente segue o sentido da malha colocando as fontes de tensões, né? E a queda de tensão. E lembrando que o que é que diz a lei de Kirchhoff para as tensões? Que a soma algébrica das tensões e quedas de tensões em uma malha do circuito é igual a zero. Claro, considerando se essa tensão ou queda de tensão está no sentido da malha. Se tiver contrário, a gente coloca negativo. Então, começando aqui pelo A, no sentido da malha, que é o sentido horário, a próxima tensão ou queda de tensão que a gente tem é essa queda de tensão provocada pelo resistor de 2 ohms, né? Ele não tem simbologia aqui. A gente pode adotar uma simbologia para a gente simplificar. Eu posso falar que isso aqui, ó, sei lá, V3, essa daqui é V4 e essa daqui é V5. Então, ó, a próxima vai ser V4. V4 está no sentido da malha, porque a malha, no sentido horário, ou seja, as 3 horas aqui, ela passa o relógio, né, o ponteiro passa de cima para baixo, e a fonte de tensão aqui, a queda de tensão, está de cima para baixo também, então é positivo. Então a gente coloca V4, depois a gente chega a B, vem para cá, não tem nenhuma tensão ou queda de tensão, e aí vai subir. Subindo, a gente encontra uma fonte de tensão de 10 volts, que está para cima também, então ele entra positivo, mais 10 volts. Deixa eu olhar aqui, gente. Álida. Então, tem aqui a fonte de tensão de 10 volts. Subindo, a gente encontra essa queda de tensão V3, que está para baixo, então está contrário ao sentido da malha. Então, a gente vai colocar negativo, V3. Aí a gente sobe aqui e volta para o nó A, que é onde é que a gente começou. E quando a gente chega no ponto onde a gente começou, a gente iguala isso aqui a zero. Aí vamos substituir, né? Lembrando, V3 ele é igual ao R, que é 2 vezes a corrente. Isso é lei de Ohm. Que corrente está passando nesse resistor? I1. V4 é igual à resistência, que é 2 também, vezes a corrente que está passando nessa resistência, que é I3. E por fim, V5 é igual ao resistor, que é 4 ohms, vezes a corrente que está passando, que é I2. Certo? Então a gente vai substituir esses valores. V4 é 2 e 3. 2 vezes I3. Então é 2 vezes I3 mais. Eu vou passar o 10 para o outro lado da igualdade, vai vir negativo aqui, tá bom? Vai ser 0 menos 10. Aí menos V3. V3 é quanto? É 2 vezes I1. 2 vezes I1, que é igual a menos 10, que passou para esse lado da igualdade. Beleza, se a gente quiser organizar aqui, né, a gente pode dizer que menos 2 vezes. A gente pode fazer algumas coisas aqui, né? A gente pode brincar de algumas coisas. Vamos brincar aqui. Para simplificar essa equação, o que é que eu posso fazer? Ó, tem um 2 aqui, 2 vezes I3, 2 vezes I1, e tem um número par também depois do outro lado da igualdade. Então, eu posso dividir os dois lados da igualdade por 2 e posso reorganizar aqui, ó. Eu vou passar o I1 para frente, aí menos 2 I1 dividido por 2 é menos I1. Aí agora mais 2 vezes I3 é I3 igual a menos 10 dividido por 2, 5. Beleza, aqui tá ótimo. Agora vamos para a segunda malha. Segunda malha. A segunda malha vamos começar por o nó A também. Começando aqui por esse ponto A. Ponto é sair.
Eu vou falar ponto, porque todo nó é um ponto. Nem todo ponto é um nó, né? Porque um ponto você marca aleatoriamente o que você quiser no circuito. Um nó tem uma definição mais restrita, que é um ponto de intersecção entre três ou mais caminhos ou três ou mais ramos do circuito, tá bom? Só que quando eu falo assim, nó A, tem uma sonoridade um pouco estranha. Então, ponto A é melhor. Por isso que eu falo ponto A às vezes, tá bom? Então, você tem aqui esse ponto, né? Que é esse nó que está representado pela letra A. E eu vou sair percorrendo ele no sentido. Vou sair percorrendo a malha 2 no sentido horário. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a malha um. Sair colocando todas as quedas de tensões e tensões, a soma delas igualar a zero, né? A soma algébrica. Todas que estiverem contrárias ao sentido da malha vão estar no sentido, vão estar negativas, tá bom? Aí aqui eu já vi um problema que indica que a gente já errou uma corrente, provavelmente I3. E eu percebi quando coloquei ela para cima que ela estava errada, porque, enfim, depois eu explico. Então vamos lá. Mas lembrando, quando a gente erra o sentido da corrente, não significa que a nossa conta está errada. Só vai dar que uma corrente vai dar negativa, só isso. E aí você depois vai lá e altera o sentido da corrente. Então, passando aqui não tem nenhuma fonte de tensão, não tem nenhuma tensão. Descendo aqui, a gente tem duas, né, uma queda de tensão V5 e o V2. Ambos estão para cima, então ambos estão contrários ao sentido da malha que está descendo aqui. Então a gente vai colocar os dois negativos. Menos V5 menos V2. Aí desce, chega aqui, não tem nenhuma, e a gente sobe. Quando a gente sobe aqui, a gente só tem uma tensão, que é V4, que está para baixo, também está negativo. V4. Não volta para o nó A, então a gente iguala a zero. Então aqui a gente já percebe que a gente errou uma corrente, tá bom? Você precisa mudar. Não, se você for mudar o sentido de uma das correntes, você vai ter que mudar tudo, né? Vai ter que mudar a equação aqui da lei de Kirchhoff para as correntes, a equação da primeira malha, a equação também da segunda malha. Então, eu não mudaria, eu seguiria resolvendo, a não ser que eu tivesse, enfim. E no final, quando eu encontrasse qual era que estava errada, aí eu mudaria e só verificaria, né? Faria a verificação, tá bom? Por que eu sei que está errado? Porque, ó, tem três subtrações, três números negativos e isso igual a zero. Então, no final das contas, um aqui vai ser positivo, ou seja, uma das correntes aqui tem um sinal errado, porque não tem como você. Se todos aqui forem valores naturais, tipo assim, todos os V tiverem no sentido certo, você teria assim, tipo, menos um, menos dois, menos três. Não vai dar igual a zero. Qualquer valor que você sair subtraindo, a não ser que fosse tudo zero, daria igual a zero. É a mesma coisa que você somar três números e dar igual a zero. Não tem como, né? Sempre vai ser um valor maior do que zero. Enfim. E nesse caso sempre vai ser um valor menor que zero. Então, por isso que eu sei que uma das correntes está com o sentido errado. Então vamos lá, mas isso não impede a gente resolver, tá bom? V5 aqui, ó. O V5 está aqui embaixo. 4 vezes 2. A gente substitui. Menos V5, que é 4 e 2. Menos V2. V2 é quanto? É 10. Menos V4, que a gente já viu que é 2 e 1. Perdão, 2 e 3, V4, né? 2 vezes e 3. Isso aqui é igual a zero. Então vamos colocar aqui na ordem, vai ficar menos 4 e 2, menos 2 vezes e 3, igual, aí passa para o outro lado 10, aí vai ficar positivo agora, 10. Você também pode dividir isso aqui por 2 para simplificar. Aí vai ficar menos 4 e 2 dividido por 2 é 2 e 2. Menos 2 vezes e 3 dividido por 2 é 3. E 10 dividido por 2 é igual a 5. Agora a gente tem um sistema de equação, né? Você pode fazer a resolução do sistema de equação na mão, que eu vou ensinar, mas antes eu vou mostrar na calculadora quem tem. Eu mandei um e-mail para a Joana, não sei se ela enviou para você, não sei se ela nem está aqui presente.
Acho que Ela não. mandou no grupo. Pronto, é as calculadoras que eu tenho, tá bom? E resolvem sistema de equações de 3 até. Eu acho que tem uma delas que resolve até 4, mas A minha essa, resolve quatro. mas essa daqui, que é a outra, ela resolve, se eu não me engano, até 3. Deixa eu checar aqui. Se é até 3, se é até 4, 5. É, é até 3. Resolve até 3 equações. 3 incógnitas e 3 equações, né? A maioria das questões aqui vai dar para resolver com 3 incógnitas e 3 equações. Então, eu vou montar o sistema aqui e vou mostrar colocando na calculadora, no emulador da calculadora. Eu não achei no emulador dessa outra aqui, que é a FX 991 ES Plus. Eu só achei essa daqui, FX 991 LACL, né? Que é de Class Week. Então vamos lá, vamos organizar o sistema de equação. Primeira equação aqui é essa daqui, ó. Primeira equação é essa daqui. Como é que a gente tem que organizar esse sistema de equação para inserir na calculadora? Quem vai usar a calculadora, né? Você tem que colocar todos os valores das incógnitas por ordem, do primeiro lado da igualdade, e o valor que não tem incógnita do outro lado da igualdade, um único valor. Então, nesse caso aqui, a gente tem que passar, ó, no primeiro, a gente tem que passar o I3 para o outro lado da igualdade e deixar zero desse lado direito da igualdade. Aí ficaria assim, ó, I1 mais I2 menos I3 igual a zero. Deixa eu descer um pouco aqui. Aí o segundo é esse aqui, ó. Essa equação só tá faltando a incógnita I2. Quando tá faltando, a gente tem que colocar lá na calculadora zero, tá bom? Então ficaria menos I1. Aí não tem o I2, aí você coloca mais zero, por exemplo. Mais zero I2, só para representar, certo? Zero vezes I2 é zero, não muda nada na equação. Mais I3 igual a menos 5. Pronto. Aí, por último, essa daqui. Essa última, essa daqui, ó. Ela não tem I1, né? Não tem I1. Então, você vai colocar, tipo, mais zero I1. Aí, 2 é menos 2 I2. E o outro é menos I3. E isso é igual a 5. Pronto, esse aqui é o sistema de equação com 3 incógnitas e 3 variáveis. Pronto. Aí, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar isso aqui. É, vou pegar ele. Essa para cá, escolher essa calculadora aqui. E dois deu negativo. Tudo bem, eu imagino que dê negativo. Vem para cá, deixa eu assim, minimizar isso aqui. Pronto. Vocês estão vendo o que eu estou vendo, né? Então vamos lá. Como é que, com essa calculadora aqui, que é a FX 991 LACW, resolveria esse sistema de equação, né? Primeiro tem que organizar o sistema de equação dessa forma. Depois você vem aqui em Home, aí você vai aqui, Equations, né? Ele não está em português, eu vou colocar ele em português. Se eu botar em Calculate, configuração da calculadora, input, output, deixa eu ver se eu acho aqui, input, output, configuração de É em sistema configuração de sistema. e pronto. Aí você vai lá em Home, agora tá aqui, calcular, estatística, deixa eu ver quem chegou aqui.
Val Premium. Pronto. Beleza, aí você vai aqui em e- equações. Aí você vai sistema linear. Aí sistema linear você pode escolher com duas incógnitas, com três incógnitas ou com quatro incógnitas, tá bom? Nesse caso aqui, o que é que você vai contar? Incógnita é o que você não sabe da equação. E o que é que a gente não sabe aqui? A gente não sabe o valor de um, de 2 e de 3. Então tem três incógnitas. Necessariamente, quando tem três incógnitas, tem que ter três equações. Se tiver duas incógnitas, tem que ter duas equações. Se tiver quatro incógnitas, tem que ter quatro equações, tá bom? Tem que ter pelo menos o mesmo número de equações, ser o mesmo número de incógnitas. Se você tiver menos equações do que incógnitas, não tem como você resolver. Então a gente vai aqui com três, né? Porque é o nosso número de incógnitas. Aí ele monta aqui, ó. Ele vai usar por padrão as incógnitas x, y e z. Aí, como é que a gente vai fazer a nossa referência? Para a gente, o x é a primeira incógnita, que no caso é i1. O y é a segunda incógnita, que é o i2. E o z é a terceira incógnita, que é o i3, tá bom? Aí quando tiver assim positivo e não tiver nenhum número na frente, como é no caso da primeira equação, você vai colocar um. Aí você coloca assim, ó. Um, executar, né? Aí ele vai preencher. Aí no i2 ali é um também, aí ele vai preencher. Aí no i3 é menos um, você coloca menos um, enter. Aí depois do outro lado da igualdade é zero. Você bota lá zero, enter. Aí na segunda, o primeiro é menos um. Na terceira é zero, não tem o i2, né? Então você vai ter que colocar zero. Na outra é um de novo. E do outro lado da igualdade é menos 5. Menos 5. Aí na próxima é zero e um o x, né? Depois é menos 2. Depois é menos um. E depois é 5. Pronto. Aí você deu Enter, ele preencheu. Aí você vai dar Enter de novo. Aí ele vai calcular. Ele vai dizer que o x, lembrando, o nosso x é o i1. Se eu fazer assim, ó, eu posso calcular, pronto. Então, lembrando, na calculadora a gente resolveu assim, ó, o x é a primeira incógnita, que é igual ao i1. Nesse caso aqui deu 10. 10 o quê? Amperes. O y é o nosso i2, que deu quanto? Vamos descobrir. E o z é o nosso i3. Então vamos lá para a calculadora. Aí você vai executar de novo, você vai executar esse botãozinho aqui, ó, executar. Aí dá y dá menos 5. Você vai aqui. E o z dá 5. Beleza. A gente minimiza aqui. Beleza. Isso aqui é o que a gente encontrou pela calculadora. Agora vamos calcular isso sem o uso da calculadora, né? Com a matemáticazinha básica que a gente já conhece. Então, por isso aqui, foi de menos 5, o último foi 5. Deixa eu ver. Não me lembro. E 2 foi menos 5. O Z, 5, só o. Pra cima, é. Só o Y que deu negativo, né? Só o Y que deu negativo, o resto é positivo. Tá bom. Vamos lá. Então tá certo. Então agora vamos resolver esse sistema de equação e usar a calculadora, para ver se esses valores vão bater. Então, ó, bom, deixa eu mostrar aqui. A gente tem essa equação, essa, essa e essa. Na primeira equação a gente tem um, na primeira equação a gente tem os três, i1, i2 e 3.
Nessa segunda equação, que é da malha um, a gente tem um e 3, e na outra a gente tem 2 e 3. Então compensa o quê? Você substituir ou I1 na primeira, porque aí você vai ficar com I2 e 3 nessa segunda e na primeira também. Ou então você substituir o I2 por I1 e 3, porque aí você vai ficar com duas equações, duas incógnitas, que é mais fácil de resolver, certo? É, então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o I1 aqui, ó. Eu posso passar o I2 para o outro lado da igualdade aqui, vai ser I1 igual a I3 menos I2. Aí eu vou pegar esse I1 aqui, ó, e vou substituir nessa equação aqui. I3 menos I2. Aí como é que ficaria isso? Ficaria menos I1, botar aqui embaixo, menos I1. Aí quanto vale I1? Vamos lá ver quanto é que vale I1. I1 vale I3 menos I2. I3 menos I2. I1 vale I3 menos I2. Fecha parênteses, que é o valor de I1, mais I3. Isso igual a menos 5. Então vamos lá. Aí, ó, substituindo aqui, aí você vê esse menos aqui, ele vai multiplicar, né? Como se fosse menos um aqui na frente, tá bom? Aqui é como se tivesse um. Aí ele vai multiplicar aqui o I3 e vai multiplicar o menos I2. Aí vai ficar menos um vezes I3 menos I3. Menos um vezes menos I2 mais I2. Aí aqui só repete, né? Mais I3 igual a menos 5. E aí você pode simplificar. Menos I3 mais I3 cancela. E você tem que I2 é igual a menos 5. Beleza. Aí agora vamos para cá, ó. Calcular o valor de I3. Nessa equação aqui, ó. Nessa aqui. Então você pega aqui. Menos duas vezes o valor de I2, que a gente já sabe que é menos 5. E a letra tá ficando pior, parece. Fazer com calma. Menos I3 igual a 5. Menos 2 vezes menos 5 é mais 10. Menos I3 igual a 5. Aí você passa o 10 para o outro lado da igualdade com valor negativo. Vai ficar menos I3 igual a 5 menos 10. Aí vai ficar menos I3 igual a 5 menos 10 menos 5. Aí você multiplica aqui tudo por menos um. E você vai ter que I3 é igual a 5 amperes. Aí aqui em cima a gente viu que I1 é I3 menos I2. Eu vou repetir aqui, ó. I1, vou botar aqui. I1 é igual a I3 menos I2. I1 é igual a I3, que é 5, menos o valor de I2, que é menos 5. Então vai ser I1 é igual a 5, menos com menos mais 5. Daqui eu vou com esse 1 aqui. Mais 5. E I1 vai dar igual a 10 amperes. Agora a gente confere com os valores da calculadora se bateram. Ó, I1 10 bateu, né? Então, isso aqui tá ok.
I2, menos 5 bateu também, tá aqui. I3, 5. Então, conferiu com o da calculadora. Então, a gente só errou o valor, o sentido de I2. Na verdade, a questão que colocou aqui, colocou um valor errado, né? I2, na verdade, tem um sentido oposto. Então, o I2, ele não tá nesse sentido aqui. Então, esqueça isso aqui, ó. Ele tá nesse outro sentido contrário. Esse é o sentido de I2. Isso vai mudar as equações aqui, tá bom? É, Aí, para calcular aqui os valores de queda de tensão, A direção ge- da queda de tensão de 4 ohms vai mudar também. vai mudar o sentido da queda de tensão do 4 aqui, desse registro de 4. Ele vai ser agora. É bom alterar, né? Ele vai ser agora para baixo. Aí, lembrando, essas equações agora estão adotando esse sentido que eu mudei depois, estão errados, né? Teria que fazer uma. Se você quiser que faça sentido, uma alteração, né? Então, aí pronto. Se quiser calcular o sentido das tensões, né? A da queda de tensão é fácil. V3. Deixa eu botar essa aqui. Se você quiser V3 é igual a 2 vezes I1. I1 vale quanto? I1 vale 10. Então, isso aqui vai dar um V3 igual a 20 volts. V4 é igual a 2 vezes I3. Vou botar o valor de 3 já, que é 5, que é 5. Isso implica que V4 é igual a 15. E o V5, se a gente muda é, o sentido da corrente, né? A gente vai botar a corrente positiva, tá bom? Se a gente altera lá em cima, pode colocar positiva. Se você usar o valor negativo, você vai ver que o sentido da tensão vai dar negativo. O valor da tensão vai dar negativo. Isso indica que o sentido estava errado, né? Não era para cima, é para baixo. Mas aqui, como eu já alterei, eu vou usar o valor positivo, tá bom? É, vezes 2, né? Que é menos, que é 5. Que eu alterei lá em cima. Então, V5 é igual a 20. E é isso. Olha como é que vocês estão. Alguma dúvida? Quando a corrente dá negativa, deveria refazer do começo ou só faz esse ajuste mesmo? Cara, faz só esse ajuste. O importante é você ter ciência que quando está negativa, você errou o sentido da corrente. Só isso. E aí o resto, você só altera isso. Não precisa refazer. Se você quiser que faça, fique bonitinho, fazendo sentido, né? Então, por exemplo, digamos que eu fosse exportar isso aqui para PDF e mandar pro pessoal. Isso aqui, deixa eu diminuir o tamanho. Aí, por exemplo, alguém que não assistiu a aula, não vai fazer sentido, né? Porque eu estou colocando aqui, por exemplo, o V5 para baixo e aqui o V5, eu estou colocando ele negativo, né? Deveria entrar positivo aqui. Essa primeira equação também não faria sentido. Era para ser I1, hum, é, tem coisa errada aqui. Tem coisa errada. Primeira equação, não acredito. Vamos conferir. Eu vi uma coisa errada aqui. Ai, que chato. Gente, aqui, ó, a primeira, quando eu coloquei, era I1 mais I3 igual a I2.
Não sei de onde eu tirei que dois. Ah, não acredito. Vai fazer isso aí. Por causa disso aqui, ó. Você erra no começo, tudo vai dar errado. Você vê, a gente não cometeu nenhum erro no desenvolvimento matemático da questão. Por isso que a calculadora bateu com os valores que a gente calculou. Mas a construção dessa primeira equação está errada. Mesmo considerando o sentido da corrente 2 aqui, isso aqui não está certo não, gente. Hum, refazer isso. Vou refazer de forma mais rápida, tá bom? Vamos lá. É, depois, isso, fica mais atento. É importante a gente checar depois, ó. Porque às vezes a pessoa pega que a gente cometeu um erro. Eu vou botar uma imagem aqui. Não, não, não. Não, peraí. Aí do ficheiro. Vou fazer o seguinte. Eu vou editar essa imagem, porque eu não gostei desse sentido como ele foi colocado aí. Precon, não. Hum. Eu edito imagem. Não edito imagem, né? Mas eu quero editar a imagem. Precon. Só ali o PDF, tu vai editar a imagem, tu não vai. É, não, cadê? Por que eu tô fazendo isso? Toda vez que você registrar esse negócio. Agora não. Deixa eu ver se ele vai salvar só. Se eu cancelar aqui, gente, pra eu poder me registrar e aparecer o meu login. Não, o Cauê vai roubar o meu acesso. Que ligue não. Pois é, tô ligado. Pessoal de informática aí é complicado. É tudo hack. Eu vou precisar abrir o negócio de senha aqui pra Ou colocar a senha será pra que não. não? Ver aqui. A senha do Google. Ainda mais a senha do meu institucional, é. Pra poder aparecer aqui. Deixa eu verificar. Verificação em duas etapas. Esse software é muito chato, né? Toda vez ele fica. Toda vez ele fica deslogando. Pelo amor de Deus, negócio chato. Pronto, agora sim. Vamos salvar. Salvou. Mesmo lugar, gente. Mesmo lugar. Pronto. Fecha aqui. Fecha aqui. Volta a apresentar. É, apresentar.
tela, compartilhar a tela inteira. Aqui nós vem pra. Estamos aqui. Agora sim, nós pega aqui, vem do ficheiro e ele vai estar. Miserável, só vou em PC. Ai, ai, só vou em PDF. Eu vou em PDF. Ctrl O. Ô, filho da mãe chata. Quero exportar para imagem. Exportar para imagem. Sim. Exporta para imagem, por favor. Certo. Agora sim. Pronto. Vou carregar. Carrega. Pronto. Vamos refazer que teve um erro, gente. Então, lembrando, não sei se vocês entenderam o erro. Não sei se vocês entenderam o erro, mas o erro foi aqui, ó. Agora o que a gente vai refazer, eu vou deixar claro. O erro foi aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Tinha esse sentido das correntes aqui, ó. E aí, na hora de construir a equação, eu botei esse sentido aqui de 3. E no ponto a soma das correntes que chegam é I1 mais I3, que era igual a I2. Eu botei o contrário, ó, I1 mais I2 é igual a I3. Se a gente fosse somar aqui as quedas de tensão na malha, eu acho que daria errado. Vamos lá. Ai, ai, foi isso. Então, vamos lá. Primeiro, sentido das. Aí eu vou fazer mais rápido aqui, vou tentar fazer mais rápido, tá bom? Primeiro, sentido das tensões, né? Então, o sentido da tensão aqui vai ser. O sentido da tensão aqui vai ser para cima. Esse aqui também é para cima. Vamos botar o sentido da corrente também novamente para cima. Sentido da corrente, eu vou botar, é, sei lá, verde, esse verde aqui bonito. Não, vou botar preto, os dois são pretos, vou botar preto. Então aqui, e três. Beleza, agora o sentido das quedas de tensão. Lembrando que eles são contrários ao sentido da passagem da corrente. Então, se essa corrente aqui está passando para cima, o sentido da queda de tensão é para baixo. E 3 necessariamente tinha que ser para cima. Não, não, é escolher. Você pode botar para baixo. A gente poderia apagar essas daqui e escolher o sentido que a gente quisesse. Eu preferiria, porque esse sentido aqui parece me estar errado. Esse aqui também. Acho que vai estar as duas erradas. Vamos lá. Então aqui, ó, a corrente tá para cima, então o sentido da queda de tensão tá para baixo. Aqui a corrente vem e desce, então o sentido da queda de tensão é para cima. Beleza. Eu vou ser um pouco mais rápido agora, viu, gente? Se quiser, depois volta. O raciocínio todinho que eu fiz na outra questão tá certo. Tanto é que as equações bateram os resultados com a calculadora. Todo o raciocínio tá correto. É só a primeira equação que estava errada. Então, mas acontece que errou no começo, errou um sinal no começo, vai dar errado no final. Não tem segredo. Acho muito difícil dar certo aqui, dar bater com outro resultado. Muito difícil. Então vamos lá. A soma das correntes que chegam, né? Lei de Kirchhoff, para as correntes, para o nó A, a soma das correntes. Você faz isso comigo. Perdemos um tempo absurdo. A soma das correntes que chegam no nó A é igual à soma das correntes que saem do nó A. E agora a gente vai colocar certo. A corrente que está chegando é I1, a outra corrente que está chegando é I3, a outra corrente que está chegando. Aliás, não tem mais nenhuma corrente chegando, né? A outra está saindo, então ele vai ser igual a I2. Aí agora vamos para lei de Kirchhoff-Bras
tensões para a primeira malha. Para a primeira malha, é essa daqui. Vou usar o sentido horário. E essa aqui é a segunda malha. Vou usar o sentido horário também, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou ser mais assertivo. Então, em vez de colocar aqui V1, V2, V3, eu vou colocar já o valor da resistência vezes a corrente. Então, por exemplo, essa queda de tensão aqui está no mesmo sentido da malha, essa do meio aqui para a malha 1. Então, ela é positiva, eu coloco ela positiva. Em vez de colocar V, nem sei que V era, V4, eu vou colocar assim, ó. A resistência, que é 2 vezes o valor da corrente, que é quanto? I3. Aí seguindo aqui, ó, vem para o ponto B, vem. Aí aqui você tem o 10 está tá no sentido da malha, tá positivo, mais 10. E a outra queda de tensão que está em cima do 10 aqui, que é no resistor de 2 ohms, ele está negativo, tá para baixo. A gente coloca ele negativo, menos. Aí coloca o valor da resistência, que é 2 vezes o valor da corrente, que é I1. Isso igual a zero. Aí se a gente quiser reorganizar isso aqui, a gente já pode dividir isso aqui por 2. Aí ficaria o quê? Isso aqui dividido por 2, né? Ficaria I1 e 3, perdão. Mais 10 dividido por 2, 5. Menos 2 vezes I1 dividido por 2, I1 igual a zero. Se a gente quer reorganizar isso aqui, ficaria menos I1 mais I3 igual a menos 5. Aí vamos para a malha 2. Na malha 2, seguindo o sentido da malha a partir do ponto A, a gente tem o, o, a queda de tensão no resistor de 4 ohms negativo, que está contrário ao sentido da malha, então menos 4. E qual é a corrente que está passando aqui? I2. O 10 também está negativo, menos 10. E a outra queda de tensão é nesse resistor de 2 do ramo central, que também está negativo, né? Então seria menos 2 vezes I3. Isso tudo igual a zero. A gente pode dividir isso aqui por 2 também. Ou pode, se for fazer até melhor, eu dividir por menos 2. Dividir por silêncio, menos 2. Desculpa aí o cachorro. Então aqui, ó, menos 4 e 2 dividido por menos 2 vai dar 2 e 2. Menos 10 dividido por menos 2 vai dar mais 5. E menos 2 dividido por menos 2 vai dar mais um. Aí no caso um a gente não precisa colocar, a gente pode colocar só o I3. I3. Igual a zero dividido por menos 2 zero. Tem que dividir o outro lado da igualdade também. Aí isso aqui vai dar duas vezes I2 mais I3 igual a menos 5. Beleza. Se a gente quiser organizar para resolver na calculadora agora, como é que ficaria? Ficaria o seguinte, vou botar assim, o primeiro I1, aí botaria o I2 para cá, né? Menos I2 mais I3, isso tudo igual a zero. Essa é a primeira equação aqui que eu fiz, tá bom? A segunda equação não tem um, é menos I1. Não tem I2, então pulo I2 aqui, mais I3 igual a menos 5. E a outra é não tem I1, então vem pro I2 aqui, seria 2 I2 mais I3 igual a menos 5. Então, a gente quer resolver isso com a calculadora.
Já sei qual é o problema. Pronto. A gente quer resolver a calculadora. Lembrando, né? A gente vai apertar aqui Home, equação, sistema linear, três incógnitas. Não é não para três. Ele já vem aqui zerado. Aí você vai. Um igual. Aí depois menos um igual. Depois um igual. Depois zero igual. Aí menos um. Aí zero. Depois um. Depois menos cinco. Aí depois zero. Dois. Um. E menos cinco igual. Aí ele vai calcular. Ele vai calcular, né? É, eu só puxar aqui para copiar. Ele vai calcular assim, porque você. Ele vai, cal, ele vai copiar. E um que é o x igual a 2, y igual a menos um e o outro igual a menos 3. Agora faz mais sentido. Então, se eu não me engano, e 2 d igual a menos um e 3 d igual a menos 3. Totalmente diferentes. Beleza. Então, tanto sentido de I2 quanto sentido de I3 estaria oposto, né? Seria o contrário. Eu vou correr aqui para dar tempo de resolver a outra. Mas acredito que essa sim esteja certa agora. Só revisar aqui. I1 mais I3 igual a I2 menos. Cadê? Duas vezes I3 mais 10 menos duas vezes I1 igual a zero. Certo? Menos 4 e 2 menos 10 menos 2 e 3 igual a zero, certo? Hum. Hum. Menos 5 menos um, certo? Menos um mais 3 igual a 5. Desculpa, gente. Deixa eu agora. Chegou alguém. Gostou.
Ai, gente, desculpa. Chegou alguém na porta aí. Bom, retomando. Então agora parece-me estar certo, tá bom? Como eu já resolvi antes, e para acelerar, porque eu quero resolver outra questão, eu vou deixar por aqui, tá bom? Aqui está o sistema da equação e a resolução. Se tiverem dúvida, pode mandar, depois eu gravo resolvendo essa questão aqui de forma mais detalhada e refazendo e tirando em valor essas correntes aqui. Aí eu posso pegar esse sentido certo aqui e refazer, tá bom? Aí vocês veem aí e me ajudam, se ficar na dúvida. Modelo atual. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vai fazer outra questão. Essa questão eu quero fazer de forma mais. Peraí, é, aqui. Essa questão aqui é uma questão mais trabalhada, tá bom? Por quê? Porque ela usa fontes de tensão que são os valores típicos que a gente usaria no laboratório, tá vendo? Ó? Então vamos lá. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá tudo bem, gente? Desculpa as confusões aí. Depois tem meu solente escrevendo com essa lousa aqui. Então vamos lá. Aqui a gente tem o quê? Três fontes de tensão, três ramos e temos três resistências, né? E aí, digamos que a gente queira calcular o valor da corrente no ponto A, no ponto B e no ponto C, tá bom? Isso são pontos, tá bom? Ponto A, ponto B, ponto C. A corrente eu vou chamar de IA, IB e C, que aí fica bem característico. O sentido das tensões, aqui, ó, esse aqui é para cima, né? Esse aqui é para baixo. Lembra sempre da simbologia da fonte de tensão. Esse aqui é para cima. Aqui ele está representando, só para adiantar vocês, como aqui se fosse duas pilhas de 1,5 volts, aqui fosse uma pilha de 1,5 volts, e aqui fosse uma tensão, uma fonte de tensão variável, tipo essa do laboratório que a gente usa. Por isso que ele usa essas simbologias diferentes aí. Mas, para a gente agora, no momento, não importa. Vou fazer na prática, você poderia até. Eita, que agora minha mão. Vamos lá, para cima. Aí aqui, ó, sentido das correntes. Vamos lá. Vamos supor que o sentido da corrente em B esteja descendo, C e B. O sentido da corrente em C. Ai, gente, tá ruim aqui, viu? Muito apertadinho. Seja da direita para a esquerda, o IC. E a minha letra não tá ajudando. E em A, o sentido seja da esquerda para a direita. IA. Isso vai fazer com que a corrente IA no resistor R1 ela esteja de baixo para cima, ou seja, a queda de tensão dele seja para baixo. B, a queda de tensão no resistor 2 seja para cima, porque a corrente está descendo. E aqui, ó, a corrente está subindo, então a queda de tensão vai ser para baixo. Mas vamos lá. Nesse ponto aqui, eu vou chamar esse nó, vou chamar nó 1. No nó 1, em algarismos arábicos, né? É porque a malha, eu vou chamar a malha 1 em algarismo romano e a malha 2 em algarismos romanos também. Aí eu vou colocar as duas para simplificar também de sentido horário. Então aqui, ó, a soma das correntes que chegam no nó 1, as correntes que estão chegando é IA e C. As correntes que estão saindo é IB. Então vai ser IA mais IC. Vamos conferindo aí ver se está certo. Me avisem. Deixa eu levar o erro até as últimas consequências, não.
e B. Então, beleza, tá chegando IA, né, nesse sentido que a gente adotou, IC e tá saindo IB desse nó. Agora vamos para as malhas. Lei de Kirchhoff das tensões na primeira malha. A gente tem na primeira malha, começando do nó 1, a gente tem aqui descendo, a gente tem uma queda de tensão no resistor R2, que eu vou chamar de V2. Isso aqui eu vou chamar de V1. E esse último aqui eu vou chamar de V3. Muito apertadinho. Não é bom quando fica apertadinho porque fica bagunçado. Então V2 está contrário ao sentido da malha, ele está para cima e a malha está para baixo. Então ele é negativo, V2. É, isso. Então V2 é negativo. Aí depois a gente tem a fonte de tensão de 1,5 volts, que ele está no sentido da malha, positivo, mais 1,5. E aí depois aqui, ó, segue, né? Segue esse caminho aqui, ó. Depois sobe. E subindo aqui, a gente tem a fonte de tensão de 6 volts, que está para cima. Então ele está positivo, mais 6 volts. E a gente tem a queda de tensão V1, que está para baixo, está negativo, V1. E aí depois a gente volta para o ponto 1. Isso igual à equação a zero. Aí substituindo aqui, lembrando, vamos lá. V1 vai ser o resistor R1, que é, eu vou botar R1, tá bom? Vezes a corrente IA, que é a corrente que está passando no resistor R1. Ou seja, quanto vale R1? 2.200 vezes IA, que a gente não sabe quanto vale. V2 é o resistor R2 vezes a corrente que está passando no resistor R2, que é IB. Isso vai dar quanto? Vai dar 1.000 vezes IB. E V3 é igual a resistor 3 vezes a corrente que está passando no resistor 3, que é IC. Então, substituindo o valor do resistor, que é 820, vezes IC, certo? Então, vamos lá. Então, vamos substituir aqui. Menos V2. V2 é quanto? 2.000 vezes IA. Não, perdão. 1.000 vezes IB. Desculpa, gente. 1.000 vezes IB. 1.000 IB. A gente soma isso aqui, ó. 6 mais 1,5 dá 7,5 e vai colocar ele lá do outro lado da igualdade. Aí a gente coloca aqui menos V1. Menos V1 que é quanto? 2.200 IA. E aí coloca para o outro lado da igualdade a soma de 6 mais 1,5, que é menos 7,5. Menos porque ele veio para o outro lado da igualdade, né? A soma, eu sei que a soma deu positiva, tá bom? Bom, tudo aqui deu negativo, né? Então você pode multiplicar isso aqui por menos um, aí vai dar eu vou botar o A primeiro, 2.000 IA mais 1.000 IB igual a 7,5. Beleza. A gente já percebe aqui que quando a gente trabalha com valores, tem um artifício da gente trabalhar isso aqui, mas quando a gente trabalha com valores de resistências reais, que são valores altos, para esses resistores que a gente trabalha no laboratório, e tensão, que normalmente são baixos, a gente tem um complicador maior na hora de resolver, que é o quê? Que é você ter uma equação números altos e números baixos, que sempre dificulta um pouco o cálculo, né? Você vai estar aqui substituindo e multiplicando por 2.200, por 1.000, por 820, que é bem mais difícil de trabalhar do que com 4, com 6, com 2, que são números de valores baixos. Então, esse é a dificuldade que eu queria que vocês percebessem, né? Então, vamos lá. Segunda equação da segunda malha. Começando pelo nó 1, a gente vem aqui, ó.
vem para direita, aí depois vai descendo. Descendo a gente encontra a queda de tensão V3, que está no mesmo sentido da malha, está descendo, então é positiva. V3 e encontra a fonte de tensão de 3 volts, que está para cima, então ele está contrário ao sentido da malha, -3. Aí a gente vem até aqui e sobe no ramo central. Subindo no ramo central, a gente encontra a fonte de tensão de 1,5 volts, que ele está para baixo, então está negativo também, menos 1,5. E encontra a queda de tensão V2, que está para cima, então é positivo, mais V2. E volta para 1, isso, deixa tudo igual a zero. Aí V3 vale quanto? Vale 820 e C. Aí -3, -1, -4,5. E V2 vale quanto? Mais 1000 e, e D. Isso igual a zero. Mas se a gente substituir aqui, a gente vai ter, só reorganizando aqui, a gente vai ter 1000 e B mais 820 vezes IC e passa para o outro lado de igualdade 4,5. Beleza. Aqui a gente tem três equações e três incógnitas, né? Ou seja, dá para a gente resolver. Vai ser fácil da gente resolver na mão, vai ser um pouquinho mais difícil, porque são valores que a gente não estamos habituados a trabalhar de forma corriqueira, né? Que são valores mais elevados. Então, a primeira tem IA e C e B, a segunda tem IA e B, e a outra tem IB e C. Então, você pode reorganizar e jogar na calculadora, ou você pode simplesmente é, resolver na mão, digamos assim, né? Usando a matemática que a gente conhece. Então, eu vou organizar aqui, vou ver se eu consigo resolver ela na mão, e aí a gente depois confere com a calculadora, tá bom? Então, eu vou organizar sempre no sentido de IA, IB e C, nessa ordem, que é uma ordem que faz sentido pra gente. Aí ficaria assim, ó. IA, aí menos, né? Passo o IB pra cá, IB. Isso é a primeira equação, essa daqui, ó. Vou fazendo essa daqui, tá bom? Mais IC, isso igual a zero. Não ficou nada do outro lado da igualdade. Aí a segunda equação ficaria 1000 menos, não, perdão, 2200 IA, aí IB seria 1000 mais 1000, não tem C, e isso é igual a 7,5. E a outra equação não tem IA, tem IB, que é 1000, mais 820 e C igual a 4,5. Esse é o nosso sistema de equação. Aí vamos lá. Como é que a gente pode resolver esse sistema de equação? Como é que a gente pode resolver esse sistema de equação? A gente tem que eliminar, ou a gente tem que reorganizar isso para a gente ter duas equações, duas incógnitas. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode substituir o IA aqui, o IC, por essa junção. Eu vou substituir o C, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a primeira equação e vou isolar o valor de C. Eu vou passar tanto o IA quanto o IB para o outro lado da igualdade. Vai ficar IC é igual a. Aí o IA vai passar com um valor negativo, IA. E o IB tá negativo, vai positivo. Aí eu vou pegar esse valor aqui de C, perdão, e vou jogar aqui, ó, nessa equação. Aí como é que vai ficar? Vai ficar
1000 IB mais 820 vezes IC, que é menos IA mais IB, e isso tudo igual a 4,5. 1000 IB, aí mais 820 vezes menos IA vai dar menos 820 IA. Aí 820 vezes mais IB, né? Aí vai ficar mais 820, 820 IB. Bom, não adiantou nada, né? Que eu não apaguei o que eu queria pagar. Então vai ficar 820 IB igual a 4,5. Aí a gente soma aqui, ó. A gente vai ter 100 IB mais 820 IB é 1.820 IB menos 820 IA igual a 4,5. A gente tem a outra equação que também tem IB e IA, ó. Eu vou botar na ordem aqui, que, enfim, vou repetir ela, que é 220, 220, 2.200 IA mais 100 IB igual a 7,5. E embaixo, menos 820 IA mais 1.820 e B igual a 4,5. Certo? E aí, Elias? Já fazer para o escalonamento? Tá escutando, Hã? Elias? Tô. Dá para fazer para o escalonamento? Dá, Dá, mas vai ficar bem complicadozinho, não vai? Tá vendo? dá. Com a calculadora, acho que dá para assim, você simplificar É, a mas aí, equação. com a calculadora a gente consegue resolver até o sistema de equação aqui. É, mas tipo Não assim, É a precisa gente isso. com a poderia, calculadora. É. Aí a gente assim, poderia, a professor, gente- por exemplo, assim, dividir por 100 essa equação, por exemplo, ali, 2.220 e 1.000, a gente dividir por 100 tudo embaixo, bem, tudo bem. mas, Só que você vai dividir os 7,5 por 100 é, também. aí fica Aí bem você vai ter um pequenininho. número quebrado de todo jeito. Ah, Entendeu? entendi. Você tem que dividir os dois Se lados da colocasse em igualdade. potência de 10 não ajudava, não. Bicho, poderia, se você lida bem com potência de 10 facilitar, mas assim, é um problema de força bruta, digamos assim, né? Vai ter que lidar com grandes números. Não tão grandes, tá bom? Quando o matemático fala grandes números, na verdade são números bem grandes, mas mais comum do que os problemas básicos que a gente tem. Então, assim, é importante a gente saber resolver o sistema de equação por várias formas, né? Então, como é que eu vou resolver isso aí? Eu vou resolver por substituição. Eu vou resolver por substituição. Então, veja bem, eu não posso. Eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que isolar. Deixa eu baixar aqui. Eu tenho que isolar o IA. Eu vou beber um gole d'água, gente. Eu tô ficando rouco. De tanto falar. Eu tenho que resolver o IA, o IB e. Eu tenho que isolar o IA e o IB e substituir na outra equação. Então, assim, não vai ser agradável, né? Vai ser uma contazinha chata. Então, vamos substituir aqui, vamos isolar IB. Nessa primeira aqui, ó. Nessa primeira aqui eu vou isolar IB. Aí eu vou deixar 100. Agora eu tô rouco mesmo, viu? IB
igual a 7,5 menos 200, 2.200 IA. E vou passar o 100 dividindo esse outro lado. Uma hora ou outra a gente vai ter que usar calculadoras para agilizar, porque senão vai ficar muito demorado. Dividido por 1.000. Uhum. Aí eu pego esse valor de B e substituo aqui nessa equação, ó. Aí eu vou ter o quê? Menos 820 IA mais 1.820 vezes IB, que vale quanto? 7,5 menos 2.200 IA. Tem uma forma assim de você simplificar essas contas, viu? Mas eu vou deixar para vocês fazerem depois. Quero mostrar logo assim, de forma mais difícil. Não é bem difícil. É a forma mais corretinha, digamos assim. Tem um recurso que é usando prefixos métricos, né? Você adota que a resistência é em quilo-ohms, e aí você adota que a tensão é em volts e a corrente é em miliamperes. Aí você bota tudo nesses valores e você vai ter valores, todos os valores pequenos, digamos assim. Ou mais ou menos todos os valores de mesma ordem de grandeza. Então vamos lá. É, vamos lá, vamos fazer as contas aqui. Menos 820 IA. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir esse 1.820 que está multiplicando isso aqui, eu vou dividir ele por 1.000 e multiplicar, tá bom? Então eu divido o 1.820 por 1.000, né? Porque ele está multiplicando essa razão, aí ele vai ficar mais 1,82 vezes 7,5 menos 200 IA, fecha o parênteses, igual a 4,5. Certo. Aí, a ideia é usar a calculadorazinha básica, né? Vocês vão poder usar home, em equação, em planilha, calcular. Ok. Essa daqui é a mais complicada. Deixa eu pegar a mais fácil. Então vamos lá. O que é que a gente tem aqui? Menos 820 IA mais. Aí você vai multiplicar 1,82 vezes 7,5. 1,82 vezes 7,5. Isso vai dar 13, mais 13,66. 65, perdão. 65. Aí 1,82 vezes menos 2.200 vai dar menos. Vamos ver o que é que vai dar. 1,82 vezes 2.200. Vai dar 4.004. Menos 4.004. E A igual a 4,5. Aí agora a gente vai somar isso aqui. Somar isso aqui e isso aqui, né? Aí você vai fazer menos com menos. Aliás, menos com menos não, né? Menos 820 IA menos 4.004 IA vai dar menos 4.824, né? Menos 4.824 IA é igual. Aí vou passar isso daqui, ó, pro outro lado da igualdade. Aí vai ficar 4,5 menos 13,65. 13,65 menos 4,5 vai dar 9,15. Menos 9,15, na verdade. Menos 4.824 IA
é igual a menos 9,15. Aí eu vou passar esse menos 4.824 dividindo. Aí vai dar IA é igual a menos 9,15 menos 4.824. Aí se você dividir 9,15 por 4.824, primeiro vai dar positivo, né? E isso aqui vai dar isso, ó. IA é igual, aí menos com menos, mais 0,00, assim, 0,01896 Vou botar um 7 e depois do 7 tem um 6, então vou botar 8, tá bom? Arredondar. Amperes. Isso aqui você pode dizer que é o quê? 2, 3, ou seja, 1,897, 897 miliamperes. Bem chatinho de resolver, né? Agora vamos para calcular IB com isso aqui, ó, com essa equaçãozinha que a gente isolou ele. Eu vou repetir essa equação aqui. IB é igual a 7,5 menos 2.200 vezes IA dividido por 1.000. Então, IB é igual a 7,5 menos 2.200 vezes. Aí você vai botar o valor que a gente encontrou, né? 0,0 e por aí vai. Deixa eu botar aqui. 0,00018,9. Botar só até o 7. 7. Arredondei. Dividido por 100. Por 1.000, perdão. Aí B. Aí isso aí você resolve na calculadora, né? 2.200 vezes 0,001897 é igual a 4. Vou botar aqui, tá? 7,5 menos. Aí, bota lá, 2.200 vezes 0,01897. 4,173 dividido por 1.000. Aí, isso vai dar, resolvendo, isso aqui vai dar isso, ó. IB é igual a 0,0032326 amperes. Ou você pode dizer que é 3,266 miliamperes. E por fim, falta o IC. Até então todos deram positivo, né? Todos deram positivo. Como é que a gente vai achar o IC aqui? IA, IA mais IC igual a IB. IA mais IC igual a IB. Logo, o nosso IC ele é igual o IB menos o IA. Tá certo isso? Vamos ver.
Agora é só resolver, né? E C é igual a IB, que é 0,003266 menos 0,0. Foi mal, ficou ruim. 1897. Então vamos lá. É, 8. Aí isso aqui dá IC igual a 0,0014296 amperes. Ou 1,4296 miliamperes. Ai, ai. Pensativo, não? Vamos fazer o seguinte. A gente montou um sistema de equação. Isso aqui? Não, né? Montou isso aqui. Aí vamos usar a calculadora agora. Ok. Sistema de equação linear. Três incógnitas. Aí vamos lá. Aqui, ó. Seguindo isso aqui. Gente, aqui, ó. Um igual menos um igual igual zero igual. Aí depois, IA 2200 igual. O outro é 1000 e o outro é 7,5. Eita, desculpa. Deixa eu ver se ele volta. É zero aqui. Não tem C, tá bom? O último aqui é 7,5. Aí depois, não tem IA, é zero. IB é 1000. IC 820. E o outro é 4,5. Por que você tá apresentando assim, rapaz? Deixa eu ver se ele vai apresentar. Vai informado. Eu posso é, deixa eu ver se ele salva aqui. É XYZ, né? Tem XYZ aqui. Deixa eu ver a memória dele. Memória. Não sei se ele salva. Boa pergunta. Deixa eu ver aqui. Não, não salva. Ah, que filho da mãe. Provavelmente está nas configurações. Quando vai informar tudo essa número. Mas, ó, não tá configurado o formato. Deixa eu ver, dividido aqui. Um dividido por 3. Deixa eu ver se vai dar. Não tá não. Configurações, entrada e saída, matemática e decimal. Decimal, isso. Matemática e decimal. Acho que agora ele vai. Só inserir rapidinho aqui. Um menos um, zero, dois, zero, 1000, zero, 7,5, 1000, 820. Merda. O X é zero, 1000, 820 e depois 4,5. Pronto. Então, vamos ver se bateu. IA. Colocou 7,5 ao invés de 4,5. Foi não, não diga um negócio desse não. Deixa eu ver aqui se ele vai voltar pra lá. Hum. Obrigado.
Pronto. Obrigado, Marcos. Então vamos lá. IA 1,8967 miliamperes, né? Aqui vezes 10 elevado a menos 3 é esse valor aqui, tá bom, gente? Se vocês quiserem, eu não sei se ele vai funcionar aqui nesse modo, né? Mas quando ele tá no modo normal, Shift Engenharia normalmente funciona, mas não tem aqui. Enfim, tudo bem. Mas o valor bateu aqui, né? Vamos ver os demais aqui. O IB tem que dar 3,266 vezes 10 a menos 3. Vamos ver se vai dar. 3,32. Deu uma pequena diferença. Provavelmente devido ao arredondamento. Vezes 10 a menos 3. E o IC tem que dar 1,42. Aí vai dar um pouquinho diferente também, viu? 43. Um pouquinho diferente porque a gente arredonda para calcular e a calculadora não. A calculadora usa o valor cheio. Enfim. É, a gente podia fazer até isso aí na prática, né? Acho que as correntes tão baixas, multiplicar aí a gente não vai dar não. Acima de 0,25 watts. Pois é, gente. Dificilzinho quando bota os valores. Mas aí a dica que eu ia dar a vocês é a seguinte. Ó, eu vou dar a dica e vou calcular e vai dar os valores assim, tá bom? Qual é a dica? Quando vocês tiverem que calcular com valores reais, vocês vão usar sempre a resistência, a unidade de medida de resistência. Vocês vão usar sempre em quilo-ohms. A tensão vocês vão usar em volts. E a corrente vocês vão usar em miliamperes. Aí, por exemplo, na hora de fazer aqui, ó, eu vou refazer esse sistema de equação. Deixa eu copiar ele para a gente resolver ele. Não, não é que vai dar número cheio, né? Mas ele facilita um pouco. Pelo menos é o que eu acho. Aqui, ó. O que é que você poderia. Deixa eu ver se eu consigo copiar esse. Cadê? Tem como enlaçar e copiar isso, meu Deus. Ferramenta da caneta, não. É ferramenta de texto. Não. Aqui. Se eu copiar essa parte aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Onde é que tu colou isso, rapaz? Ó, como é que ficaria, né? Aqui, ó. Ficaria essa diferença. Isso aqui é a resistência. Isso aqui é a resistência. Isso aqui é a resistência. Isso aqui também é a resistência. Aí, em vez de ficar assim, no final ele ia dar isso aqui, ó. IA menos IB mais IC igual a zero. Aí, convertendo essa resistência aqui de 2.200 ohms para quiloohms, seria 2,2 IA mais 1.000, aí 1.000 é um K, né, já. Aí seria só IB igual a 7,5. E aqui embaixo seria IB mais. Aí 820 é 0,82 e C igual a 4,5. Aí os valores da corrente seriam todos em miliamperes. Você pode, inclusive, resolver isso. Vai dar os mesmos valores, só que a resposta vai dar em miliamperes, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos substituir aqui. O primeiro, a primeira equação não mudaria nada, né? Seria 1 menos 1
1 e 0. Aí a segunda equação seria 2,2, e B, 1, e C, 0, e o outro 7,5. Aí a outra seria IA, 0, não tem, depois 1, depois 0,82, depois 4,5. Aí daria 1,8, deixa eu mostrar aqui, 1,897 miliamperes, também não, dá o valor, mas dá em miliamperes. E, e os outros também dariam, vou mostrar aqui, e B daria 3,32, dá um pouco diferente por causa do arredondamento, miliamperes, e o outro dá 1,43 miliamperes. E é isso. Se eu voltar aqui, deixa eu fechar aqui. Ai, gente, cansativo, né? Parar a apresentação. Não, peraí. Se eu fechar aqui a gravação.